Irmãos, a paz de Jesus, a palavra fala lá em 2 Reis, no capítulo 4, a partir do versículo 25, do versículo 26, mais ou menos, sobre a história de uma mulher, uma sunamita, e fala que essa mulher, ela observa que o homem de Deus, o profeta Eliseu, ele passava próximo à casa dela, e ela vira para o seu marido e faz uma proposta. Ela diz, olha, façamos para esse homem um aposento, para que ele fique nesse aposento, e coloquemos lá uma cama, uma mesa, cadeiras e um candeeiro. Toda vez que ele passar por aqui, ele vai ter um lugar para ficar, né? Um lugar onde ele vai ser recepcionado, recebido, e vai ter ali um canto para poder ficar. O marido dessa mulher aceita a proposta, ela faz isso, eles fazem isso, recebem um homem de Deus na sua casa. E quando recebem um homem de Deus na sua casa, o profeta Eliseu, a palavra fala que ele pergunta a ela em determinado momento se havia alguma coisa que ele podia fazer para benefício dela, para abençoá-la. Ele tinha um acesso ao rei, acesso ao comandante da guarda. Então, se ele pudesse fazer alguma coisa para abençoar aquela mulher, seu marido, sua família, se ela o declarasse ali, ele o faria. E o que é dito para o homem de Deus é que ela não tinha filho. Né? Chega ao conhecimento dele de que ela não tinha filho. Então ele entrega uma profecia vinda do Senhor, havia um propósito, de que no tempo determinado aquela mulher daria luz a uma criança. O tempo passa, ela recebe essa bênção, ela é engravida, ela concebe um menino, e o tempo passa, esse menino cresce. A palavra fala que ele sai um belo dia para trabalhar no campo com o seu pai, e o sol muito forte, ele começa a sentir dores na cabeça, e essas dores vão piorando ao ponto de que ele acaba desfalecendo, e o seu pai ordena que levem, né, o menino de volta à casa onde estava sua mãe. E ele acaba morrendo ali entre os braços dela, entre as pernas dela. Nisso que ela vê essa situação, numa situação onde a promessa de Deus para a vida dela tinha morrido. E muitas vezes, né, na nossa vida, a promessa de Deus para nós pensamos que morreu, que não tem mais propósito, que não tem mais como se cumprir aquilo que Deus nos prometeu, ou até aquilo que já se cumpriu, que nós não temos mais como rever, né? Isso se perdeu em determinado momento. E ela não se contenta com essa situação, com aquilo que tinha acontecido. A morte não era o fim para ela. Tanto não era que ela pega a sua jumenta, pega os seus moços e ela vai até o homem de Deus. E aquela mulher que tinha recebido o homem de Deus em sua casa, e recebeu ele com tanto cuidado, tipifica o homem e a mulher que recebe o Senhor Jesus em seu coração, na sua vida. É interessante que lá no início, antes de a gente falar quando ela chega até o homem de Deus, lá no início ela e o seu marido recebem o homem de Deus, antes de ela ter o filho, e colocam ali para ele, dentro de um quarto, uma mesa, cadeiras, um candeeiro e uma cama. A cama fala de descanso, a mesa fala de comunhão, é quando nós nos assentamos à mesa com o Senhor. As cadeiras é aquilo que conduz a mesa, são os recursos da graça de Deus que conduz a comunhão com Deus, que é a oração, jejum, madrugada, estudo, nós sabemos. E o candeeiro fala da revelação, a palavra de Deus ao nosso coração, que ilumina, que nos dá a graça, a inspiração, a direção do Espírito Santo, para que venhamos a tomar as decisões corretas na nossa vida. Então, essa mulher, ela tinha uma experiência com Deus, ela conhecia o homem de Deus também, ela conhecia o profeta, e ela vai até o profeta Eliseu. Ela sabia que Deus podia agir por intermédio da vida do profeta Eliseu. E quando ela, chegando próximo até o local onde estava o profeta Eliseu, Eliseu envia o seu moço a ela, chamado Geazi. Geazi faz 3 perguntas para ela: vai bem tudo contigo? Tudo vai bem contigo, perdão. Tudo vai bem com teu marido? Vai bem com o teu filho? Como vão as coisas? E ela diz, vai bem. É claro que não ia, né? Vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho. Não ia bem. Não ia bem com ela, não ia bem com o marido dela, não ia bem com o filho dela. Nada na casa dela estava bem. Na verdade, o que havia era um grande desespero por conta de que a criança tinha morrido. Ela responde, vai bem, a Geazi, porque Geazi certamente não tinha a solução. Certamente não, com certeza absoluta, ele não tinha a solução do problema dela, para o problema dela. Então ela vai diante de Eliseu, o homem de Deus,
E quando ela chega diante de Eliseu, a palavra fala que ela se lança aos pés do profeta e ela suplica, ela diz, olha, meu filho morreu, era uma promessa que me foi dada, e ela até, de certa forma, questiona isso, porque foi prometido e a promessa morreu. Como que é isso? Nós questionamos isso, né? Como que o Senhor pode prometer e essa promessa parece que a cada dia vem morrendo, ou que morreu mesmo, definitivamente, e não tem mais jeito. Geazi não pôde resolver, aquele moço do profeta não pôde, mas o profeta pôde resolver o problema dela. Um homem não consegue resolver as nossas dúvidas, os nossos temores, tirar os nossos conflitos de forma nenhuma. Mas o homem de Deus, o próprio Senhor Jesus, que é o homem de Deus, ele pode cuidar das nossas vidas, e quando nós derramamos a nossa vida diante dele, ele opera. A melhor oração que tem é aquela oração que a gente às vezes não tem nem palavras, né? Parece que a gente, até brinco dizendo que a gente abre um zip no coração e bota o coração, despeja o coração diante do altar do Senhor. Essa é a melhor oração, né? A pergunta de Geazi, embora ele não pudesse resolver o problema daquela mulher, fazia sentido. Vai bem contigo? O Espírito Santo ele pergunta isso para nós. Vai bem contigo? Será que as coisas elas vão bem conosco? A nossa vida espiritual, a nossa comunhão? Essa foi a primeira pergunta. Vai bem contigo? Será que a nossa vida está diante do altar? É difícil estar diante do altar? Será que nós conseguimos a cada dia se relacionar com Deus, que é o principal relacionamento que podemos ter? Vai bem com o teu marido? Como está o teu cônjuge? Como está o seu esposo, a sua esposa? Como está o compromisso matrimonial firmado diante de Deus? Eu estou no deserto, está péssimo, né? Está tudo indo de mal a pior. O deserto é um tratamento e as coisas elas quebram no deserto. O matrimônio quebrou-se. O projeto de Deus quebrou. Vai bem com o teu filho? Como estão os teus filhos, né? De uma forma literal ou até de uma forma espiritual, aquilo que foi gerado em você. Não necessariamente os filhos, mas aquilo que foi gerado em você. O que Deus gerou em você desde que você entrou no deserto. Isso está bem ou você está regredindo? Será que a vida espiritual que você passou a ter, que foi gerada em você, a comunhão, a intimidade, será que a tua dependência de Deus, a tua obediência, isso tudo vai bem? Ou será que não? Será que vai bem também literalmente com os seus filhos? Porque às vezes os filhos entram no deserto junto com os pais. Então essa pergunta são 3 perguntas que o Espírito Santo ele faz a nós. Para Geazi, o moço, ela disse, vai bem. Mas para o homem de Deus, Eliseu, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é a minha salvação, ela se derramou. Meu irmão, minha irmã, homem nenhum consegue resolver o teu problema. Eu não consigo, não adianta me procurar, eu não consigo resolver nem os meus problemas, eu não consigo dar conta nem do meu deserto. Se não fosse o Espírito Santo, se não for o Senhor a pelejar por nós, há muitos nossos inimigos já nos teria consumido. Se não fosse o Senhor, eu já teria desistido disso há muito tempo. Posso te assegurar isso. Então, não dependa de um homem, não dependa de uma mulher, não dependa de uma pessoa. Vá até o homem de Deus. Faça que nem aquela mulher. Aquela mulher, ela nem sequer contou com a ajuda do seu marido. Ela foi sozinha. Ela foi sozinha. Naquele momento, ela sabia que ela não podia contar com o seu marido. O marido dela não estava enxergando a situação. A gravidade da situação. Talvez a fé dele nem existisse para crer que o homem de Deus poderia ressuscitar o filho dele. Então ela sabia que era uma batalha solo, né? Uma batalha individual, uma batalha que ela ia ter que travar ela sozinha. E ela nem questionou. Ela só informou para ele, olha, eu estou indo. Eu vou embora. E pegou e foi embora. Ela nem questionou, ela nem pediu ajuda. No deserto, às vezes, a gente tem que entender isso, que a gente é Deus. Né? Não tem como contar com o cônjuge opresso, não tem como contar com um parceiro de oração. É muito bom, mas chega um momento é muito bom. Não estou aqui marginalizando os parceiros de oração. Eu tenho meu parceiro de oração, todo mundo sabe. Eu tenho amigos no deserto. Mas só que chega um momento em que é só você e Deus. Aquela mulher, ela pegou o animal dela lá, a montaria, subiu e foi até o profeta. Era só ela e Deus. Ela sabia que era um momento de intimidade. O deserto tem isso. O deserto é um local de experiência pessoal com o Senhor. E quando ela levou a sua causa diante do profeta, o profeta não a desamparou. Ele foi até o problema dela, o problema que havia dentro do lar dela.
E o milagre aconteceu. O Senhor, ele restaurou a vida que tinha saído daquele jovem, tinha perdido a sua vida. O Senhor foi e ressuscitou aquela criança. E Deus, ele vai ressuscitar aquilo que está morto dentro do teu lar, dentro da tua casa. Aquilo que morreu. É interessante que a criança morreu entre os joelhos dela, né? O que está morrendo entre os teus joelhos? Você está de joelho orando, orando, e você só vê a morte. Está morto entre os teus joelhos. Deus vai ressuscitar. Deus ressuscitará. Deus, ele é poderoso para fazê-lo, tá bom? Então somente creia e aguarde. A paz do Senhor Jesus.